Que sejam abençoados todos aqueles que estão a acompanhar este Pode Tudo neste canal. Sugiro que partilhem para mais pessoas ouvirem e entenderem do concreto o que é o Carnaval. Sim, o Carnaval é uma festa 100% pagã, entre parentes ou numa linguagem mais clara, ela é 100% satânico. Os que celebram esta festa são aqueles que decidiram e aqueles que não têm vergonha de apoiarem o lado obscuro e serem os causadores de todos os problemas da humanidade. Carnaval é uma festa muito antiga. Os pagãos festejavam isso, celebrando seus deuses e adoração sujas, e como a igreja de Satanás quer intrometer isso na vida das pessoas, e vimos que depois de muito tempo a Roma pagã, quando se tornou a Igreja Católica Romana, ela também pegou da mesma festa para unificar as doutrinas falsas, os dogmas, implementá-la na vida do cotidiano mundial. Então, hoje, o Carnaval é conhecido como uma festa cristã. Pela mamá católica, tirou-se o termo pagão, hoje é celebrado antes da quaresma. Como vão festejar, vão beber, vão se prostituir, vão se embriagar e depois vão entrar por uma fase de penitência que é conhecida pela quaresma. Então vimos que é uma festa 100% diabólico, é uma festa que reúne todo tipo de aspecto satânico sobre a terra. Esta festa reúne a homossexualidade das pessoas. É neste dia do Carnaval em que homens saem de blusa pelas ruas. É neste dia do Carnaval em que mulheres se vestem de homem e sem nenhuma repreensão. Não há ninguém para condenar este ato. É neste dia em que os zumbis saem dos filmes de ficção e veem à luz do dia. Vimos pessoas a se pintarem, a fazerem todo tipo de desenho em suas próprias pele e cara. É neste dia em que os bêbados têm um assento e bebem do que bebem, estragam, fazem tudo. É um dia de celebração do pecado. Outro hora era uma vergonha, mas a mamá católica pegou isso, santificou, entregou às suas filhas e hoje é chamada uma festa cristã. Então, o Carnaval é muito mais ainda do que vamos falar aqui. Muito obrigado. Mas o problema do Carnaval, o erro está no Carnaval em si ou no excesso que as pessoas trazem para a festa? Sabemos que o Brasil, mundialmente, é o país que mais se manifesta no Carnaval. As mulheres andam seminuas, de acordo com a cultura deles. Então, o excesso, como elas se vestem, se apresentam na festa do Carnaval, é o que torna o pecado ou o Carnaval em si? Bom, para já o Carnaval é uma festa de satisfazer a carne. É para satisfazer a carne. E vimos que o prazer da carne não tem limite. O prazer da carne chega a levar o homem à loucura. Vimos tudo que a carne gosta é algo tremendo, pecaminosa. E eles chamaram isso Carnaval. São prazeres de carne. Então, vimos que todo tipo de pecado combina nesta festa. A prostituição, nesta festa, combina.
as drogas nesta festa combina. Porque neste dia em que uma mulher que poderia ser casada ou uma que poderia ser moralizada, mas neste dia perde a moral. Neste dia ela esquece a sua posição. Um homem que pensa, um homem instruído, é neste dia que ele perde todas as instruções que ele aprendeu. Vai encontrar papás com barriga grande, de uma pequena calcinha, toda a barriga fora, a gritar, tipo, nem tem filho, nem tem família. E isso tudo vem em nome do carnaval. Outro hora, carnaval era conhecido uma festa pagã. Paganismo, nós vimos que é um termo que reúne crenças diferentes num só local ou num só prato. É como se for uma salada. E temos o lado religioso e temos o lado pagão. E a católica reuniu os dois lados. E vimos que esta festa, no tempo em que nós vivemos, não é representada por um Estado, mas é representada por uma igreja, que é a Igreja Católica Romana. Então a Igreja Católica é que trouxe o carnaval? É que pegou uma festa pagã, porque a Roma foi ou é o império mais poderoso do mundo. A Roma é que dominou esse todo o tempo em que nós estamos a viver. Ao ponto que tudo que nós vivemos, celebramos, é fixado e aprovado pela Roma. A Roma é o último império que caiu nessas décadas. A Roma é que pegou o cristianismo, que era uma vida, tornou-lhe uma religião. A Roma é que pegou o nome do Senhor Jesus Cristo e expandiu a todo mundo. Se o mundo conhece Jesus hoje, não é por causa dos milagres que ele fez, mas é por causa da Roma, que viu quão poderoso era este nome, então colocou o nome como uma máscara. É por isso, esta é a festa da máscara. E qual é a relação que tem o carnaval com a quaresma? Sabemos que a quaresma é a preparação para a Páscoa. A Igreja Católica tem a quaresma como a preparação para a Páscoa. E qual vai ser então a relação da quaresma com o carnaval? Sim, eles fazem o quê? Antes deles entrarem na penitência, porque a penitência é esmagar o corpo, é levar o corpo num momento de sacrifício, em jejum, em outras coisas, oração, boa disposição. Então, eles colocaram esta festa. Já que vamos entrar na quaresma, devemos comer, devemos beber, devemos agradar os nossos corpos, está a entender? Para depois, quando entrar, já não teremos como comer, já não teremos como beber. Então, eles fizeram esse momento aí, que tinha que ser, porque alguém antes de entrar em jejum, ele come. Porque ele come na véspera de jejum. E quando ele comer, ele sabe que a partir da hora X, eu já não posso tocar em nenhum alimento, porque estou de jejum. Agora, eles fizeram essa festa tão pecaminosa, tão satânico, juntaram ele com um momento que traz o homem a se aproximar de Deus. Está vendo? Agora, aboliram o sentido próprio da própria Páscoa e aboliram o sentido próprio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, como isso era dos pagãos, mas a católica trouxe ela para os filhos de Deus hoje. Está vendo? Então, hoje, todas as igrejas do mundo celebram carnaval.
A Pentecostal é que começou. Neste ano decretaram um jejum. Todas as igrejas da Pentecostal estavam de jejum. E terminaram muito antes porque sabiam o nosso jejum não pode ultrapassar carnaval. Vamos comer como? Vamos beber como? Como é que vamos nos prostituir? Então, antes do carnaval, acho que num dos domingos atrás, vi eles a quebrarem o seu jejum. Então, isso tem um lado espiritual e tem um lado carnal. O relacionamento da Páscoa e o carnaval não tem, porque os judeus que são donos da Páscoa nunca festejaram desse tipo. A origem do carnaval não é origem judaica, mas dizem que vem da Mesopotâmia, muito antigo, e foi se alastrando tempo após tempo, até quando a Roma tomou isso como um trunfo. O carnaval e o culto ecumênico é igual. Culto ecumênico reúne crenças de diferentes igrejas num só lugar. E elimina todos os deuses de outras igrejas, trazendo todos eles a adorarem um só Deus. Porque num culto ecumênico, um adventista vem, um testemunha de Jeová vem, um católico vem, um batista vem, um muçulmano vem. Agora, vão orar qual é Deus? Tá vendo? E no carnaval também reúne todas as culturas do mundo inteiro. Os bêbados vêm, os homossexuais vêm, os sulanos, sei que lá todos vêm, até os malucos do contentor vêm, estão lá todos a festejar e não há diferença. Tá vendo? Os mais astutos usam máscara para suas caras não serem vistas, mas estão lá a celebrar da mesma cultura falsa e de um Deus imaginário. Então, do outro lado mundano usam carnaval e do outro lado espiritual usam culto ecumênico. É a mesma coisa. Então, praticamente, a origem do carnaval não está associada à religiosidade. Tá vendo? Vem muito antes. Sim, o carnaval veio muito antes de Jesus vir sobre a terra. O carnaval veio muito antes. São festas que já começaram lá no Egito. Se tu ler a mitologia pagã dos egípcios, eles já tinham festas. E essas festas aí não eram festas do Deus Altíssimo, eram festas das divindades do Egito. E quando foram dispersados, foram ocupando outros lugares. E só mudavam de nome. A própria Roma. Na Roma tem 7 montanhas. E 7 montanhas da Roma celebra dia de um Deus, porque cada montanha tem uma divindade lá na Roma. E o Constantino só reuniu aquela todas as divindades em Jesus Cristo, sim. Todas as divindades da Roma hoje é reunido em Jesus Cristo. É por isso todos os demônios hoje não tem outro nome que podem pegar para enganar a humanidade. Só usa o nome de Jesus Cristo. Por isso vai ver igrejas com doutrinas diferentes, mas dizem que Deus dele é Jesus Cristo. Tá vendo? Isso é que o Constantino fez para não dispersar nem destruir o seu poder, o seu reinado. Viu como o conflito entrava, em nome de Jesus, tinha tanto poder, convertia a pessoa. Se tu lê a história da igreja, tu verás que os cristãos, os discípulos de Jesus, foram perseguidos, foram Será matados. Será que existe mesmo uma igreja que não adora a Cristo? Não adora a Deus por intermédio de Cristo, por meio de Cristo? Todas essas igrejas haviam, não adoravam Jesus. Porque não, atualmente, o discípulo disse que tem igrejas que são demoníacas, mas usam a imagem de Jesus para enganar as pessoas. Sim. Se tu ler bem a Bíblia, em Êxodo capítulo 20, no seu verso 3, Moisés mostra que encontrou vários tipos de adoração lá no Egito. E essas adorações
havia celebrações nessas adorações. Está vendo? E o rei do Egito é o faraó. Faraó dominava sobre todas as religiões. E as religiões traziam ênfase a faraó. Está vendo? E quando Moisés veio, encontrou toda aquela multidão com diferentes adorações. Havia altares de Os, Tot, Dagon, Ísis, Butô, Api, muitos altares lá no Egito. Mas quando o faraó convocava, eles todos vinham, se reuniam e profetizavam benefícios a faraó. Oh, rei, viva mais. Oh, ninguém vai te vencer. Davam essas todas falsas promessas a faraó. Faraó é que lhe reunia todos. Mas quando Moisés veio e encontrou aquilo, e todo o povo do Egito poderia ter um altar onde ele ia render a sua adoração. Está vendo? Havia Deus de prosperidade, Deus de cura, Deus de fertilidade. Essas todas as divindades eram adoradas lá no Egito. E Faraó lhes reunia, assim como hoje na nossa terra, por exemplo, vimos que o presidente da República reúne essas igrejas. Se tu lembras, antes das eleições que tivemos no país, não é que vamos ter o que tivemos. 2017. 2017. É 17, né? 17. Sim. Antes das eleições, havia culto ecumênico no 11 de novembro, onde todas as igrejas de Angola mandaram lá seus representantes para orarem para a estabilidade, a reconciliação e a paz no país. Todas estavam lá, também a de Cacu Filipe. Não, Cacu Filipe não é uma denominação religiosa e nem podia fazer parte daquela brincadeira. Todos estavam lá. Agora pergunto eu, a qual Deus eles pediram? Porque Deus dos pentecostais não acredita na Ave Maria. Está vendo? E Deus dos testemunhas de Jeová não acredita que Jesus é todo-poderoso. E Deus dos adventistas não come carne de porco. E lá tiveram celebrado diversas crenças para um só objetivo. A qual Deus ele pediram? Os muçulmanos também estavam lá. Só há um Deus. Há um Deus entre aspas, mas na verdade há muitos deuses. Deuses é plural, Deus é singular. Singular, sim. Está a entender? Sim. Quando o quimbanguista fala do seu Deus, não vai falar deuses, vai falar no singular, o Deus que ele acredita. E quando o adventista também fala do seu Deus, não vai falar no plural, vai falar no singular. Tá vendo? Agora, quando Moisés diz ao seu povo judeu que estava com ele lá no Egito, disse a eles: não tereis outros deuses além de mim. Quer dizer, Moisés podia reunir aqueles outros deuses, lhes meter de lado, dizer que esses são demônios. O verdadeiro é este Deus que eu vos trago. Mas agora, já no singular. As igrejas que estavam lá no culto ecumênico, qual é o Deus, qual igreja é que tem o Deus verdadeiro? Quando uma igreja faz parte de um culto ecumênico, é satânico. Porque o Deus que reina na desordem é o diabo. O verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, não reina na desordem. Então o discípulo não aprova o culto ecumênico. É satânico. Culto ecumênico é satânico. É diabólico. Porque na Bíblia está escrito, se duas pessoas não se entenderem, não podem caminhar junto. Como é que vocês não se entendem? Não têm a mesma fé, não têm a mesma crença. E vão se reunir. Qual é a base da vossa união? O Paulo disse, há um só Deus, há uma só fé.
um só batismo. Veja como essas igrejas têm usado as suas fés. Está a entender? As fés são diferentes. A fé é uma palavra codificada, que numa linguagem terra-terra quer dizer acreditar. Quando alguém diz tenho fé, quer dizer que ela está a dizer que eu acredito. Está a entender? Agora, um católico não acredita nessas orações de rocococô, babababá, xaxaxaxá. Como é que vai ficar lá ao ouvir esse barulho? Um muçulmano não acredita nessas coisas, mas no culto ecumênico está lá. Estavam lá todos. Está vendo? Então, é a mesma coisa. O que reina da desordem não é Deus, o verdadeiro, é o diabo. Então, possivelmente, antes das eleições, próximo ano, 2027, acho que 2027 terá... Não, é mesmo 2027, as próximas eleições. As próximas é 2027. 2027. As que passaram, Foi 2017. houve culto ecumênico. Talvez E nessa também haverá. nessa também vai haver. Esse Caco Filipe foi convidado. Não podem nos convidar, porque eles sabem não fizemos parte dessas brincadeiras. Está a entender? O que elege o presidente da República não é Deus, é o povo que elege. Quando Deus elege o seu homem, não pede opinião, ele mete. E quem se opõe com aquele homem, ele veja as suas consequências. Você vê. Se tu lê a história da Bíblia, o primeiro homem eleito pelo povo foi quem? E Deus escolheu ele e lhe colocou. Foi o rei Saul em Israel, o primeiro rei de Israel. Ora, Israel tinha já rei. O rei era Deus e governava através do seu profeta Samuel. Mas Israel cobiçou outros países que tinham rei à sua volta. Disse, nós também queremos um rei que podemos ver, que pode falar conosco. Samuel lhes aconselhou, lhes falou, vocês já têm um rei, o Eterno é o vosso rei. Mas eles disseram, não, queremos mesmo um físico que podemos ver. Então lhes meteram um homem. O Saul foi um rei escolhido pelos homens. Mas quando Deus escolheu o seu homem, não foi um quadro na sociedade. O povo não tinha nada a dizer, sim, seja ele. É ele. Vocês querendo como não. Agora, esses partidos políticos e as igrejas é como um lado da moeda e o outro lado da moeda. Tem o mesmo fim, angariar os seus bens financeiros. E o carnaval também é a mesma coisa, é o outro lado da moeda do culto ecumênico. Aí reúne culturas, aqui reúne fé. Ora, a cultura e a fé é aproximadamente a mesma coisa, porque a cultura é crença. Então, eleger e ir nas urnas para votar também é errado. Não, ir nas urnas para votar é a lei dos homens, é o César. E a palavra de Deus diz, dai de César que é de César e dai a Deus que é de Deus. O que nós não podemos fazer é ilegalizar o nosso Deus no César. Isso não podemos fazer. César tem poder sobre nós sendo cidadão. Sendo um cidadão, tenho o direito de um bilhete de identidade, vou na identificação para ter o meu bilhete. Se eu quiser comprar um carro, devo ir no César para legalizar o meu carro. Para eu conduzir o meu carro, devo ir no César para pedir a minha carta de condução. Até aí, nós obedecemos que é do César. Pagamos nossos impostos, tudo que o César obriga para fazer, nós fizemos. Pagamos imposto, colocamos as nossas crianças na escola, quando casamos também vamos dar a conhecer no César, na conservatória. César, você sabia que eu era solteiro, doravante já não sou solteiro, eu casei. Então César vai me reconhecer como um homem casado. E quando eu quiser viajar, vou ir no César para me libertar um passaporte. Todos os deveres do César
temos cumprido. Se César dizer a partir de agora, toda casa deve pagar uma taxa, assim como já tem acontecido em outros países desenvolvidos, temos o dever de pagar as taxas do César. Mas o César não pode vir nos dizer, a partir de hoje, a adoração é assim. Não. César tem o seu limite na nossa vida. O limite do César é mesmo aquilo que diz o César. Quando se trata da salvação, é Deus e o seu profeta para nós um ponto final. Muito obrigado. Que orientações a igreja dá para os jovens? Sabemos que tanto o Brasil como Angola, atualmente, quem festeja mais o carnaval são os jovens. Temos aí os jovens do Sambizanga, do Capalanga, que hoje, como muitos assistiram nas cadeias televisivas, estavam em massa no desfile de carnaval. Então, que mensagem a igreja deixa para esses jovens? Muito obrigado pela questão. Vimos que é muito importante entender essas coisas, porque o que ocorre lá no carnaval é a fase mais elevada da juventude. O carnaval mesmo, o que estão mais nessa fase de desejos corporais, de prazer, não são muitos avós, os idosos, é mesmo os jovens. A força motriz de uma nação, de uma sociedade, é mesmo a juventude. E são a juventude que não querem prestar atenção a Deus. Está vendo? E se tu ver, isso combinou. Passamos o dia da prostituição, 14, e só passou mais 2 dias, e hoje é já 17. O dia 14 dos namorados é dia da prostituição. Claro. É dia do amor. Não. E vimos esses 2 dias, o dia do carnaval e o dia da prostituição, que é o 14 de fevereiro, são emblemas da católica. O 14 dos namorados é da prostituição? Sim. Por quê? Porque havia um padre muito maldoso lá na católica, o dito São Valentim. Ele tinha um costume muito cruel. A grande parte da sua congregação, como não era casada, então ele fazia casamentos forçados, quer dizer, legalizando assim a prostituição. Segundo os princípios católicos, quem não é casado, vive com uma mulher, não pode passar para a Santa Ceia deles. Como diz, comunga, né? Não pode comungar. Não pode comungar. Então, em vez desse padre mandar ele irem se legalizar, segundo a palavra, ele abençoava essas pessoas. Está a entender? Mas tirando para a assim, igreja, o padre é representante de Jesus. Então o representante de Jesus não pode fazer uma coisa tão cruel, o que ele fez. E é por causa disso, dele legalizar a prostituição assim na igreja, homens não casados ele vai abençoar, e mulher vão começar, já fazem sexo fora do casamento. Ele agora vai lhes meter dentro de um casamento segundo ele. Não é segundo os princípios de Deus. Segundo ele, São Valentim, ele reunia pessoas, abençoava 2 bandidos, uma bandida e um bandido, lhes abençoava e lhes declarava homem e mulher casados. Está a entender? Mas a igreja acolheu São Valentim, as práticas dele. A igreja do diabo acolheu santo. isso, mas a igreja de Deus combate isso. Porque segundo a palavra de Deus está escrito, dentre todos venerado seja o casamento. A cama do casamento sem mácula, mas Deus julgará
os fornicadores. Isso está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Repreende fortemente o sexo fora do casamento. E o casamento não é da igreja. A igreja não tem mulher para dar no casamento. Casamento não é do Estado. O Estado não tem mulher para dar no casamento. Já viste o Estado com mulheres aí, à espera de homem para entregar mulher no casamento? Não. O Estado não tem mulher para dar no casamento. A única pessoa que tem mulher para dar no casamento é o pai e a mãe. Entre parênteses, a família é que tem mulher para dar no casamento. Fora da família, a igreja não tem, a conservatória não tem. Somente a família, o pai e a mãe, é que tem a sua filha para entregá-la no casamento. Agora, quando um bandido no capote de padre vem aqui dizer, vos declaro homem e mulher, com qual autoridade? Quem lhe mandou fazer isso? A Bíblia ensina isso aonde? Mas antigamente diziam que a São Valentim acolheu os que a família não aceitava. Antigamente os casamentos, os pais é que decidiam com quem vais casar e onde e como. Como muitos jovens eram apaixonados e fugiam das famílias, São Valentim acolhia e realizava o casamento. Por isso... Só para você ver o grau da bruxaria que esse dito São Valentim tinha. Porque uma criança que foge da sua família, antes de você o acolher, você deve ter fundamentos. Está a entender? Porque não há maior proteção que Deus deu ao homem a não ser a família. A família é uma parede antibala que Deus ele próprio colocou. A família que faz a sociedade. Quando você acolhe um rebelde que fugiu da sua família, não sabe o porquê, não sabe o que ele fez, e você lhe acolhe, você acolheu o quê? Você acolheu um bandido. Vai incentivando a bandidagem. Está a entender? Antes de você acolher alguém, você deve ter a pronta certeza que esta pessoa está a ser perseguido, não é por ele ser mal, mas é pelas pessoas lhe odiarem. Porque o que fez o casamento não é a igreja, é Deus. Está vendo? O homem deixa o seu pai e a sua mãe para encontrar uma mulher noutra família, não é na rua. E se hoje temos todos os casos aqui que estamos a ver hoje, é porque um dia houve um bandido São Valentim que tirou a crença, a mentalidade de humildade à juventude. Imagina a tua filha não obedecer às tuas palavras e você querer lhe punir, o vizinho lhe colhe. Será que um dia a tua filha, entre você e o vizinho, quem ele vai amar? É o vizinho. A tua filha deve entender o que você quer para ela é a melhor coisa, porque toda mãe, todo pai deseja algo de bom para o seu filho. Eu quero que o meu filho caminhe assim. Até hoje, nesse lado aí dos islamistas, quando uma menina atinge a primeira menstruação, a sua mãe deve informar nos anciãos que tem uma mulher na minha casa. Está a entender? Segundo a palavra de Deus, a mulher deve casar virgem para a honra da sua mãe e do seu pai. Uma mulher desonrada, estando na casa dos seus pais, Deus disse para lhe matarem com pedra. Isso está na Bíblia, não é lei do diabo. Deus, ele próprio, Deus do amor, é que disse a Moisés, se no dia do casamento a jovem não se achar virgem, então levam ela à porta da casa do seu pai,
lhes matam com pedra, porque elas fizeram loucura se prostituindo na casa de seus pais. É a igreja que tinha que ensinar isso, a ensinar as moças lá da igreja que Deus abomina. Manter a virgindade. Deus abomina uma mulher que perde a virgindade na casa dos seus pais. E agora, muitas jovens que engravidaram antes do casamento, tiveram seus filhos na casa dos pais ou morando já com o marido sem o casamento. Isso a maior tudo. parte das jovens angolanas passa por esse processo. São poucas que realmente casaram, vão se casar virgem. A maior parte casou depois de ter 2 filhos, 3, ou depois de já ter tido vários namorados antes. Sim, sim. Isso é que ocorreu na nossa sociedade. E se tu veres esses casos todos, em 100% das moças que perderam a virgindade, estando na casa dos seus pais, que tiveram gravidez antes do tempo, na casa dos seus pais, em 100% desses casos, 99% é influência do São Valentim, este grande demônio que a terra lhe retém. Ele que trouxe essa toda bandidagem. E depois vem as novelas. E a grande parte das novelas que temos assistido no país é da origem católica, é a influência católica que traz isso aí tudo. E a outra parte é o cuidado das mães. Hoje as mães já não têm o diálogo com as suas crianças. Por quê? Porque os ditos pastores querem receber um dízimo duplo em cada casa. Quer o dízimo do marido e quer o dízimo também da mulher. E hoje, por causa da realidade que a vida nos apresenta, hoje nenhuma mulher mais fica em casa. O homem sai para ir buscar o pão, a mulher também sai. E as crianças ficam lá sem cuidado dos pais. O pai chega já cansado, principalmente os pais que são pedreiros, já lhe meteram a carregar muitos blocos, baldes de betão, quando vem já está esgotado. E muitas mães, o trabalho que é mais aderido é a zunga. Já correu muito aí com os fiscais, daí, alguns até lhe receberam a mercadoria, vai lá até na cabine dos fiscais, até quando lhe atenderem o dia já passou. Ela chega também em casa bem esgotada. A criança passou todo o dia sem ninguém lhe repreender, sem ninguém lhe dizer, não faz isso, deixa, volta aqui. Essa toda a criança não teve. Está a entender? E essa criança que tem abertura da televisão, ele é que troca os canais, ele é que mete o que ele quer assistir, viu muito beijo, vai querer ensaiar com a filha do vizinho, assim por diante. E todas as consequências é apenas 10%. Tudo é consequência de São Valentim. São Valentim é que sujou a mentalidade. E se tu veres, foi que dia? Foi sábado, né? Foi sábado. Foi sábado. Sábado, cada pai. Eu até cheguei a ver uma publicação das igrejas a celebrarem também este dia. Está vendo? A igreja que tinha que punir esses atos, mas cada pai da pentecostal, da adventista, da batista, da metodista, viram as suas filhas a entrarem com presentes de homens que eles nunca viram, nunca se apresentou, e algumas até dormiram fora de casa, com conhecimento dos pais. Hoje é dia deles, deixa ela em paz. E daqui a mais 6 meses, uma outra boca vai nascer em casa e vão procurar culpado. Tá vendo? Então a igreja tinha que ter este lado de trazer a moralidade no povo. Quando o Estado está a se preocupar
com a construção dos hospitais, das escolas, das estradas, de ver como melhorar o salário mínimo do país, do cidadão, essas todas as coisas, a igreja é que tinha que trazer o povo no temor de certas coisas. Mas são essas igrejas que incentivam mais essas práticas inúteis. Então o carnaval começa primeiro com o dia da prostituição, que é o dia dos namorados. Sim. Depois chega o carnaval. Começam no dia dos namorados da prostituição e vai até o carnaval. Hoje é terrível. Para quem que está a andar pelas ruas da cidade, está a ver coisas que não se deve. Está a entender? E muitas das pessoas hoje, para terem aquela atitude que estão até hoje, no mínimo eles se drogaram. Essas moças que estão aí a bailar de cueca, algumas até mesmo praticamente nua, meteram qualquer coisa. E hoje é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, os adventistas que estão lá vão ir na igreja adorar. Então os que estão a celebrar o carnaval, os que foram hoje assistir o desfile, todos estão em práticas demoníacas. É uma prática demoníaca, é diabólico essa festa. Não há festa tão cruel que o carnaval. Carnaval fechou. Carnaval é como é que se diz? A seleção, tá vendo? Carnaval une do Petro, do Dagosto, do Inter, do Cabos Corp, todo no mesmo prato. É a festa mais cruel da história da humanidade. E quem foi lá se reencontrou em algo, em um demônio que tem agitado a vida dele. Se é bêbado, vai se reencontrar lá. A Cuca fez a sua maior tenda hoje lá. A Nocali também fez lá. Os uísque todos fizeram lá. Todos bêbados hoje foram lá se reencontrar. Tá vendo? O cigarro fez a sua maior tenda lá. Se tu ir lá, vais encontrar essa todas as tendas. E a prostituição, não se fala. Hoje você não, quem está na cidade não terá como distinguir quem é prostituta, quem é mulher séria hoje. Não vai ter como. Porque até aquela fingida, aquela tímida, filha do chefe, está lá dançar carnaval, está seminua. Não vai ter como saber se essa é a bandida ou essa é a filha do papai e mamãe. Não saberás. E como as mamães da ilha, as mamães do Sambizanga, que estão a desfilar. Sim. Tem muitas senhoras já de idade elevada, de 50 e tal anos, que também estão lá a desfilar. Sim, essas mamás são imorais. Então, olha só o que diz aqui. Tem uma pergunta aqui. O discípulo considera o carnaval como um incentivo à imoralidade? Carnaval não é um incentivo, é a própria imoralidade personificada. Carnaval não é um incentivo, é a própria imoralidade. Quem vai lá, de fato e gravata, vai se sentir um estranho. É como se fosse, vai num planeta dos extraterrestres. Vão te dar conta, esse não é do nosso país. Vão saber logo, ou essa pessoa é nosso adversário. Então os que participam lá são os demônios. Estão possuídos. Pelos demônios. Sim, porque o nosso corpo é apenas um recipiente. Está a ver o bidão? Esse bidão aqui, se tu pedires, me traz água, não vão te trazer o que está aí dentro, vão te dar o bidão. Está a ver? Só que este bidão foi valorizado com água. Depois de consumir a água, pode vir um cruel, em vez de colocar água neste mesmo bidão, ele pode colocar a urina. Tá vendo? E o bidão ganha o nome do seu conteúdo que está lá dentro. Assim, ele ganha o nome da água. Se meter lá urina, vai ganhar o nome da urina. Tá entendendo? É por isso na Bíblia diz: torna-se escravo daquele que o venceu. Se o que te venceu é a prostituição,
então você ganha o nome da prostituta, quer dizer, portadora de um espírito prostituto. Se tu é dominado pela bebedice, você toma o nome do bêbado. Está entendendo? Quer dizer, você é portador de um espírito de bebida alcoólica. Se tu for vencido pelas lutas, espírito de luta, você é o mais grande, é que bate todos. Quando você vir andar pela rua, vão falar, confusionista, tá vendo? Se ele chegar aqui, vai começar já a bater. Então, você toma o nome do espírito que venceu em ti. Tá vendo? Então, o que estão lá a celebrar essas festas, cada uma delas está a representar um espírito imundo. Alguns estão a representar o espírito de bebedice, então, ele até não está assistindo à dança. Sempre a olhar, já acabou, manda outra. Porque é dia dele lá hoje. Aqueles que estão possuídos pelo espírito de dança, só estão lá mesmo, nem estão olhando que tá, ele só está a dançar. Quer dizer, diversos espíritos imundos estão a ser representados lá. E as câmeras estão lhes a filmar. Hoje eles são como é que posso falar? São eles os homens do dia, da noite. As câmeras estão lá a lhes apresentar. E aquele que está possuído por um outro tipo de espírito também imundo, também está lá. Então, os que estão lá, não é eles que são demônios, mas eles estão a representar aqueles demônios. Porque ninguém vê espírito. Vimos a pessoa a qual o espírito possuiu. Então, eles são os representantes daqueles espíritos que estão a lhes animar e está a lhes fazer a dançar sem saber. Na verdade, lá estava cheio de figuras públicas. O presidente da República, a primeira-dama e vários ministros também estavam todos lá. Todos. A fazer a abertura. Sim, sim. Eles são os cúmplices dessa toda maldade. A política é do diabo. Deus não é político. Deus não se intromete nessas coisas aqui de política. A política, a religião, o futebol, é a mesma coisa. São práticas do diabo. Deus não pode meter duas pessoas a lutar e ele lá assistir, lhe bate. Agora, Deus vai estar ao lado de quem? Deus é Deus do amor. Quando Jesus estava lá, encontrou divisão nos fariseus, saduceus, helenitas, escriba, essenianos. Não se gostavam. Um fariseu achava o seu inimigo é o saduceu. Um saduceu achava o seu inimigo é helenita. Não se entendiam, mas eles todos pretendiam crer em Moisés e em Abraão. E diziam que Deus de Abraão era o seu Deus. E Jesus disse, não, vós tens por pai o diabo, porque é o diabo que permite essa toda desordem. Mas o que Jesus disse aos seus? Disse a eles, amai-vos uns aos outros, e o mundo saberá que sois meus discípulos. Deus de paz não pode trazer briga entre seus filhos. Ele pune aquele que se comporta mal, mas ele não permite que se odeiam vivendo se odiando. Assim como temos visto em Pelá se odiando com a UNITA se odiando com a FENELA, com o partido sei que lá, essas todas as coisas não podem ser de Deus. É o diabo que está lá a reinar. E quando um deles ganha as eleições, ele não pode dizer Deus é que me colocou aqui, não. É o seu povo corrupto e a sua corrupção que te colocou lá. Se não se for Deus que te colocou lá, podiam trazer Angola numa unidade. Podiam trazer o mundo numa unidade. Esses pastores, vê nas igrejas, quando um padre morre, será que os católicos convidam todo mundo para escolher o novo Papa? Não. Aquilo é um caso dos católicos. Quando Lutumba morreu no Bom Deus, será que os homens do Bom Deus convocaram Angola inteira para escolherem novo líder, pedindo opinião na Pentecostal, na Adventista, na Batista, na Testemunha de Jeová? Não, aquele é um caso deles só, do Bom Deus.
Assim ocorre, assim também ocorre nos partidos políticos, nas equipas de futebol. É assim, não tem nada a ver com Deus lá. Os que estão lá estão a representar um demônio que lhes possuiu. Mas há quem está lá com o intuito de evangelizar. Será que é possível evangelizar atrás do carnaval, da cultura ou da tradição? Porque o carnaval é mais tradição. É mais tradição e cultura. Vemos aí mamães a desfilarem com a máscara da Moana Pó, que representa a beleza da mulher angolana. Outras máscaras também que foram aí exibidas durante o desfile. Mas há quem foi lá, pertence a uma igreja e foi lá para evangelizar. Será que é possível evangelizar através do carnaval? Isso não tem como, porque eles foram lá representar. É que eu aqui disse no princípio. O carnaval trocaram o nome. Era uma festa pagã de celebrações de deuses, demônios, reconhecido divindade naqueles tempos antigos. Mas a católica hoje transformou isso. Hoje essa festa que está se passando lá já não é festa antiga. Agora tornou-se uma festa de cristianismo, da religião cristã. Está a entender? Os que estão mesmo lá, os bêbados que estão lá, alguns são mesmo da Testemunha de Jeová, foram lá representar o demônio deles da bebedice. Aquela festa deixou de ser festa pagã. Hoje, se tu pesquisar na internet, carnaval, vai vir, carnaval é uma festa cristianismo, do cristianismo. Está a entender? O carnaval é uma festa do cristianismo. Por exemplo, o presidente da República é membro de uma igreja. Ele é da metodista. Está a entender? Mas a primeira dama é católica. Já viste? A primeira dama é católica. O presidente é da metodista. Está a ver? Ambos não foram representar a cultura de Angola. Foram representar a sua fé cristã. O cristianismo de hoje acredita naquilo que eles estão a fazer aí. É por isso o carnaval não é considerado uma festa do hinduísmo, não é considerado uma festa do judaísmo, não é considerado uma festa do islamismo, mas é considerado uma festa do cristianismo, porque essa sujeira aí, somente os cristãos que podem fazer aquele tipo de sujeira. Porque então não é possível, não se pode evangelizar através do carnaval, não é possível. Carnaval é evangelho, ele que está a fazer aí, aquilo que está a fazer, é evangelho. Evangelho de quê? Segundo as culturas deles de diabo, de Satanás. Porque depois desse carnaval, assim amanhã, vão entrar na quaresma. Quaresma é penitência. Está a entender? Vão dizer que estão a se aproximar de Deus. Carnaval termina quando? É mesmo amanhã já, né? Amanhã? Hoje. É amanhã. Quer dizer, hoje. Essa festa aqui antecipa a quaresma. O que eles estão a fazer, segundo as suas crenças, o que estão lá, não são só, todos que estão a desfilar e são membros das igrejas. Tem lá, como primeira dama da católica, está lá, está a representar a católica. O primeiro homem da nação é metodista, está a representar a metodista. Os pastores estão lá. Cada igreja tem lá seu representante, porque é uma festa do cristianismo. Mas isso só acontece cá em Angola, no Brasil também, os pastores também vão à festa de carnaval? Estão lá, mas é festa deles. Essa festa, é que eu estou a dizer, é festa do cristianismo. Tá vendo? É um cristianismo satânico que está a fazer sujar o bom nome do Senhor Jesus Cristo. E qual mensagem o discípulo deixaria para os jovens, principalmente que celebram o carnaval? Para os jovens, eu queria deixar este conselho para lerem bem a palavra de Deus. A palavra de Deus
nos ensina a fugir dessas coisas. A palavra de Deus nos ensina a não se intrometer nessas coisas aqui, diabólicas. Por exemplo, o Paulo diz aos Romanos, em Romano capítulo 8, o seu verso 6, diz: a sua vontade é que fuja tudo aquilo que não honra, tá vendo? E que vivamos uma vida de santidade. Uma vida de santidade. O Paulo diz para fugir coisas que não honram. A prostituição não honra um homem, mas estraga um homem. Não honra uma mulher, estraga uma mulher. A embriaguez. Hoje, o dia de hoje, é um dia de... Quer dizer, a cuca foi reservando certas quantidades de bebida que tinham que ser esmagado hoje. A Nocali, idem. É por isso todos que foram lá, mesmo que você foi sem nada, a Tecul mobilizou os autocarros dele hoje só para levar pessoas lá. De graça. De graça. Para irem lá beber, verem coisas imundas. Só para irem lá. Todo mundo, todas as entidades do país, todas as empresas de Angola foram patrocinar esses grupos carnavalescos. Estou a te falar, todo o país mobilizou-se para este dia. As grandes empresas, se tu ir lá, vai encontrar o que a Sonangol fez. Vai encontrar grupos a passarem com timbres da Sonangol. Vai encontrar grupos a passarem com timbres da Total, da BP. Todas as empresas que fazem parte da economia angolana estão lá a representar. Também estão todos possuídos por demônios. Estão a incentivar esta maldade. E que mensagem o discípulo daria aos jovens? É que eu estou a dizer aos jovens, devem saber que a morte não pede licença. A morte não bate a porta. Aqui em Tessalonicenses 4, versículo 3, o Paulo diz a todos os habitantes da terra no seu tempo, e eu posso retorná-lo a dizer neste tempo, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Ele é um processo, você vê? E também temos a mensagem do profeta Cacu Filipe, que vem para chamar a atenção dos habitantes da terra hoje, porque a Bíblia é limitada. Por exemplo, a Bíblia não conhece carnaval. O Paulo não viveu carnaval. Por isso, toda a Bíblia vai ler, não vai encontrar esse termo carnaval. A Bíblia não conheceu namoro. Por isso, vai ler toda a Bíblia, não vai encontrar esse termo namoro. A Bíblia não conheceu câncer da mama. Por isso, vai ler toda a Bíblia. Nunca vais ter um conselho de como se prevenir de câncer da mama. Mas o Deus que é vivo, no presente do indicativo, enquanto o mundo é assolado pelaquela coisa, aquela peste, Deus levantará um homem em seu nome para advertir o povo, para dizer ao povo, o que está vos levar a esta praga é este tipo de coisa que vocês estão a praticar. Que está vos levar nessa desgraça é tal tipo de coisa que vocês estão a fazer. Então, hoje, a mensagem do profeta Cacu Filipe responde às maneiras de como viver santo e na santidade neste tempo. Responde às questões que as mamãs têm se interrogado a respeito do câncer da mama, que está a assolar muitas mulheres. E retenha que a medicina não tem solução para o câncer da mama. A solução da medicina para o câncer da mama é cortar essa parte do corpo que é tão ideal, essencial para uma mulher.
Qual mulher quer ver a sua mama ser cortada? Ninguém. E quem vai lhe aconselhar? Porque a medicina não tem solução a isso. A mensagem do profeta Kaku Filipe traz solução a isso. As mulheres estão a sofrer nos blocos operatórios, rasgar a barriga toda hora. O que a Bíblia fala a respeito da cesariana? A Bíblia não tem resposta. A própria medicina não tem resposta, só está a rasgar as barrigas, tirar bebê. Mas Deus respondeu a causa da cesariana. É por isso que todos os habitantes da terra são chamados a ler a mensagem que Deus deu no profeta Kaku Filipe. Não leia por ignorância, não leia para encontrar erro, mas leia para entender. E tu verás as coisas simplificadas. Os nossos jovens estão a sofrer. Jovens dormem, acordam molhados, tipo se mijaram. Afinal, é a sua própria semente. Passou toda a noite a sonhar a fazer sexo. E acorda ele todo molhado. Poluição noturna. O que causa isso? O Paulo não falou sobre isso. Mas Deus sabe o que está a levar os moços de hoje a ser estragado desta maneira. Está a andar, está a cheirar. Dorme, mal dormiu, já está a ter sonhos de sexo. Estão a lhe perseguir nas serpentes. Hoje Deus revelou o sentido próprio dos sonhos e visões. Quem lê a mensagem do profeta Kaku Filipe, ele vai estar par e passo com essas coisas. E ele terá como se prevenir. Aquele que se previne é aquele que foi advertido. Aquele que não foi advertido vai se prevenir como? Qual é a ideia que ele terá? Nada. Então, Deus que é vivo responde à humanidade de hoje. A juventude de hoje, eu aconselho a baixarem o livro do profeta Kaku Filipe, a lerem e vão entender. Principalmente, me doeu muito. Vi um dito pastor, lhe convidaram num programa e falou sobre o namoro. Apoiar essa sujeira e não sei o que ele ensina nos seus fiéis. Então, na ótica do discípulo, não pode ter namoro? Namoro é cruel. Se tu ir no 1º de maio, vais encontrar pequeninos a engraxar. Se tu ir na Ponta Amarela, aqui na Viana, vais encontrar criancinhas a pedir esmola, a comer na rua. Todas as coisas aí é fruto do namoro. Em 100% daquela catástrofe, 99% é fruto do namoro. 0,1% é fruto da falta de atenção dos pais. Mas 99,9% é fruto do namoro. Vai ver uma menina sem cabimento, lhe compraram uma gasosa, não tem instrução nem do pai nem da mãe, já namora. Quando ir lá, lhe engravidam. E quem são que engravidam essas meninas? São meninos como eles, também, que não têm responsabilidade. Mas há quem diz que a culpa de ter meninos nas ruas a engraxar é do governo. A culpa chega no governo numa outra instância, porque o governo não faz filhos. Tá vendo? O governo não faz filhos. Não. O governo é uma instituição. O governo não faz filhos. Uns ligam a má governação, estão a governar mal, por isso é que tem muitos meninos nas ruas. Bom, isso é o lado B da história. Mas o lado A é que eles não gostam de contar. O lado A é o namoro. O lado A é o namoro, a libertinagem, é que causa todas as coisas. É namoro sem acompanhamento dos pais. Não existe namoro com acompanhamento. O namoro é já satânico. Esse termo tem que ser aniquilado do dicionário, porque a Bíblia não relata termo namoro. Segundo a Wikipédia,
o namoro é comparado ao casamento, mas dizem que é preparação para o não, casamento. não é preparação. O namoro está abaixo do casamento, porque desfrutam o que um casal desfruta. A coisa mais importante no namoro, segundo o que namoram, é o quê? É o sexo. Eles pagam para conhecer o corpo da moça. E a moça se deixa conhecer por troca dessas coisas mínimas. Lhe compra um hambúrguer, alguns até hambúrguer foram distantes, um sambapito, lhe dão uma gasosa de 250, já estaria à toa, quando assustar, caíram. Esse termo namoro é que levou toda a gente a pensar no sexo. E como é que vão casar? Tem que namorar para depois casar? Não, para casar tem um padrão. Qual? Casamento requer pretender. Se alguém te pretender e tu aceitares, aceitar não é se deitar, não é ir passear. Ah, quero de ti, tá bom, queres de mim? Tá bom. Vai lhe apresentar, olha, meu pai está aí, vai lá falar com meu pai. Porque é o pai da moça que entrega a sua filha no casamento. Sim. A maneira de casar está na Bíblia. Quando Jacó queria casar, se dirigiu a Labão. Gostou da filha do Labão? Labão disse, tá bom, queres a minha filha? 7 anos de trabalho. Queres? Sim. Esses 7 anos que Jacó fez, não ia se encontrar com a Raquel nos becos, nos cantos, não. É trabalhar distante. Quando 7 anos completou, ele foi, já fez os 7 anos. Labão tinha uma notícia para lhe dar. Mas não lhe deram Raquel. Tá bom, disse, tá bom, 7 anos, tá bom. Agora vou te dar a moça. Não é porque não lhe deram Raquel, é porque segundo o costume dele, a fé de Labão, a mais nova não podia ir no casamento, deixando a mais velha em casa. Tá vendo? Então, pegou a sua filha, porque ele é que dá suas filhas no casamento. Pegou a primeira, foi deixar. O Jacó veio falar de manhã, você me enganou, não é a mulher que você me deu. Eu disse, eu não te enganei. Eu cumpri os procedimentos da minha cultura. Se você quer mais ela, trabalha mais. Outro dote. Tá vendo? E trabalhou mais. E lhe deu. Dá para ver que não lhe enganaram. E não lhe deu Jacó conhecendo já Raquel. Não. Era mesmo distante. A Raquel foi desonrada na cama do casamento e pela autorização do seu próprio pai. Esse é o modo do casamento. E pretendeu, aceitou noivado. Noivado que é a fase de preparação do casamento. Porque noivado, o pai já te conhece, já te disse, para minha filha, eu peço isso. Agora, o homem não vai contigo, ele é que vai bater a cabeça, você vai trabalhar, quando conseguir, traz. Pai, o que você pediu para tua filha está aqui. E o pai, com sua livre, espontânea vontade, pega na sua filha, entrega. Esse é o casamento. Tá vendo? Agora, de namorar, pai nem te conhece, estão até saídas clandestinas. Durante 12 anos, 13. Namoro de 12 anos. E pergunta nas moças que namoram. Se tu perguntar, com quantos? Quem te casou? Ninguém. Pergunta nas que estão a criar 2, 3, 4 filhos diferentes, sem casar. Namorou com bué. Alguns até não engravidaram, porque usavam preservativos. Se contar todos, a linha é longa. Mas, segundo os princípios traçados por Deus, não requer essa toda a confusão. E isso é que a igreja tinha que ensinar. Mas hoje a igreja ensinou o namoro. Hoje uma jovem virgem, ela sente vergonha de dizer que eu sou virgem, porque ela vai sofrer bullying no trabalho, na escola, na igreja, vai sofrer bullying.
vão lhe falar, essa vai ter mioma. É bruxaria. Está escrito na Bíblia que a Maria era noiva de José e era virgem. Se a Maria não era namorada, todas as momadas católicas amam a Maria, gostam da Maria, dizem que ela é abençoada dentre as mulheres. E todos tinham que todas tinham que seguir exemplo de quem? De Maria. De Maria. Mas Maria não era namorada de ninguém. Como é que hoje vão ser namoradas em vez de procurar serem noivas dos homens que estão prestes para lhes casar? Namoro é desfrutar do ato sexual. Eu desfruto do ato sexual na clandestina, nos becos, nas obras, nas casas inacabadas. Esse é que é o namoro. E a sua consequência é os bolão, líderes de bolão. Homens que não sabem ouvir, só sabem agir. Tá vendo? Senão, a Bíblia nunca ensinou o namoro. Eu dei aqui Hebreus 13:4. Quem lê aquilo não é uma igreja. Os que lhe ouvem devem buscar entendimento. Então, se Deus abomina, Deus diz, não é disso que a Pire vai castigar os namoros, não. Disse ele próprio. O que castiga os fornicadores não é Satanás, é Deus, Jesus Cristo. Pois está escrito, venerado dentre todos seja o casamento, a cama do casamento sem mácula, mas Deus julgará os fornicadores. Está escrito na Bíblia. E vimos o quê? A fornicação é sexo fora do casamento, chama-se fornicação, prostituição. Você vê? E os pastores estão lá, cruzados, a incentivarem a sua juventude. Os grupos carnavalescos que estão aí, do Brasil, aquelas moças que dançam com cabeças no ar, são membros das igrejas. Se não é do coro A, é da intercessão da igreja dele. Mas lá está a dançar de cueca. Com aquelas danças que não conseguem tocar essas danças nas suas igrejas. Mas tiram as palavras, só levam lá o ritmo. Olha o ritmo dos ditos louvor de hoje, das igrejas. Compara, podem dançar carnaval com a música do Bambila? Vai combinar. Quer dizer, foi lá no carnaval e tirou. Não, na igreja está a faltar isso. Veio, só trocou os nomes. Trocou os termos. Mas o ritmo da dança é reggae, é break dance, é kuduro. Entrou lá, estão a dançar. E isso tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, qual a mensagem que o discípulo deixa para a igreja? A igreja que apoia o carnaval. Bom, para todas as igrejas de Angola em particular, como estamos em Angola, nós havíamos distribuído uma das pregações do profeta Kaku Filipe, que é Kaku 146, que fala sobre a doutrina, a conduta da igreja, os princípios, a lei de Deus para o nosso tempo, os mandamentos de Deus atual para o nosso tempo. Distribuímos aos pastores, colocamos aquilo no envelope e demos eles com respeitos. Muitos deles receberam, mas jogaram no lixo. Está vendo? Jogaram no lixo. Então, eu aconselho a minha câmera é essa, eu me dirijo aos líderes religiosos, que são os protagonistas dessas festas pagãs, que baixem o livro do profeta Kaku Filipe. Eu sei que vocês conhecem o profeta Kaku Filipe, mas vocês lhe odeiam porque ele desvela o vosso segredo. Mas não façam isso pelo vosso interesse.
baixem o livro do profeta Cacu Filipe pela santidade dos vossos fiéis, pelo amor que vocês têm para os vossos fiéis. Se é pela salvação que vocês pregam nas vossas igrejas, se é pela salvação que vocês pretendem dos vossos fiéis, então leiam o que o profeta Cacu Filipe diz. O profeta Cacu Filipe trouxe a confissão pública. Muitos fiéis andam ver os seus pastores como santíssimos, enquanto vossos pastores são grandes pagãos, grandes bandidos, e eles não gostam que vocês leiam a mensagem do profeta Cacu Filipe para que eles não sejam envergonhados diante de vocês. A mensagem do profeta Cacu Filipe ensina a confissão pública. Pouco importa você, pastor, bispo, arcebispo, venerado, sei que, quando você peca, é do teu dever vir pedir perdão na congregação dos santos. Porque Jesus deu perdão na sua igreja, na sua congregação. Quando você peca e vai orar no teu quarto, Deus me perdoa, você está se enganar a si mesmo. Porque você não pecou contra Deus, você pecou contra o corpo de Cristo, que é as pessoas que você congrega com eles. É a eles que você deve pedir perdão, dizer: irmãos, irmãs, eu vos traí, tal coisa me ocorreu, eu forniquei, eu cometi adultério, eu roubei, eu ofendi, eu lutei, eu fiz aquilo que a palavra de Deus condena, eu vos peço perdão. E a igreja, que é a congregação dos santos, eles é que têm o poder de te perdoar, porque Jesus disse: a quem vos perdoareis, os seus pecados serão perdoados. A quem vos reter os pecados, os seus pecados serão retidos. Deus disse a Moisés: quando alguém cometer tal pecado, lhe apedrejam. Deus não disse isso aos espíritos, mas aos homens. Então, se os vossos pastores não se confessam publicamente, quer dizer, eles guardam grandes pecados, engravidam moças na igreja, ninguém sabe. Vem lá, tá vos pregar. Alguém com um pecado oculto não pode subir no púlpito, não pode falar ao povo de Deus, porque o povo de Deus é um povo santo. Alguém que dormiu com a sua mulher na noite do sábado para o domingo não pode pregar, ele está impuro. A Bíblia diz: quando o homem ejacula, torna-se impuro e só fica puro ao pôr do sol do outro dia. Agora, vossos bandidos, pastor, dormem com as suas mulheres no sábado, alguns ateus mais perigosos, às 5 horas de domingo, dorme com a sua mulher, banha e vem, sobe no púlpito, tá vos pregar, tá vos transmitir maldição, pragas. Ele não está puro, ele está impuro. Ele só tornará puro no pôr do sol. Mas isso, não querem vos pregar isso. Estão a vos mentir e estão a vos acarretar demônios. É por isso que pessoas estão a chorar na oração, mas a vida não melhora. Chorou, mas continua. Acabou de chorar às 12 horas na igreja, às 16 horas tem compromisso com o namorado. Vai mais se prostituir. Por que não estão a mudar? Porque aquele que podia trazer a santificação na igreja é um sujo, é um porco. Está a trazer impureza na igreja. Então, se vocês são mesmo o povo de Deus, meditam na Bíblia e leiam a mensagem do profeta Cacu Filipe, e vós vereis que Cacu Filipe não é vosso inimigo, nem vosso adversário, mas é vosso irmão que traz a palavra de Deus para o vosso favor.
Muito obrigado. Sendo assim, produção, a minha câmera não está ligada. Agora sim. Sendo assim, encerramos mais um programa. Agradecemos já agora ao discípulo Mwanza, sempre disponível para cá estar conosco. E vocês que estão aí do outro lado, que nos acompanharam, o nosso muito obrigada e até a próxima.